paz, irmãos. Amém. Vamos poder sentar, por gentileza. Vamos a Deus por mais essa consulta missionária. Uma alegria para nós de poder estar aqui conversando com o pastor Edson, a gente falando. Cada vez que a gente vem, a gente é mais e mais abençoado. Muito bom a gente vir, compartilhar, receber do Senhor. Nós somos gratos a Deus por poder servir a nossa junta administrativa de missões, como diretoria, trabalhando e orando por vocês, sempre os missionários que estão no campo, orando por vocês que vêm até a Jami receber essa porção do Senhor, para voltar para as suas igrejas, fazendo diferença, levando algo novo do Senhor, levando um desafio, levando para os irmãos na sua igreja um compartilhamento do que está acontecendo no campo missionário. Isso é muito bom, isso é um privilégio para todos nós, irmãos. Aproveite ainda todos os minutos que você tem aqui, que você participa, porque quando a gente piscar o olho acabou. E fica aquele gostinho, né? Aquele gostinho. Tem tantos irmãos que eu vinha conversando, minha esposa está lá em casa, está assistindo todos os dias. Ai, que vontade de estar aí com vocês. Porque é essa a vontade. Então a gente tem que aproveitar bastante esse momento de estarmos aqui. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Versículo 17. Unidade e missões. Lucas 5, versículo 17 até o 19. Irmãos, quando a gente fala de unidade e missões, nós estamos falando de dois temas que são muito explorados na Bíblia. Nós temos aqui muita coisa a respeito de unidade, temos muita coisa a respeito de missões, e ao juntar unidade e missões, a gente tem mais um bocado de coisa que a gente pode trabalhar e que está sendo trabalhado, que está sendo falado, que o Senhor está trazendo para nós, trazendo aos nossos corações. Isso é muito importante, ouvir o que Deus está falando conosco. E quando eu perguntei ao Senhor, eu quero naquela tarde compartilhar com meus irmãos algo da parte do Senhor, Deus me deu esse texto. Lucas, o Evangelho de Lucas, nos 7 primeiros capítulos, trata muito especificamente sobre o poder de Jesus. Lucas explora muito isso nesses 7 primeiros capítulos, falando do poder de Deus em Jesus, poder para curar, o poder para fazer prodígios. E não é diferente nesse capítulo 5 aqui, nesses versículos 17 a 19. Aqui também, nesse episódio do paralítico de Cafarnaum, a ênfase é sobre Jesus, é sobre o poder de Jesus. Tanto que no versículo de número 17, Lucas vai dizer que uma multidão que veio da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, se reuniu em Cafarnaum a fim de ouvir Jesus pregar, ouvir Jesus falar, ver Jesus, estar lá naquele momento, perto de Jesus. E ele fala o seguinte, ele dá o seguinte destaque: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, o Evangelho é sobre isso mesmo, é sobre Jesus, sobre o poder dele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada ao nome de Jesus. Mas existe um aspecto humano aqui nesse episódio que eu gostaria de destacar com vocês e refletir sobre esse tema: unidade e missões, ou unidade e missões. Diz o seguinte: aconteceu num daqueles dias que Jesus estava ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei,
vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Só até aqui. A sequência, os irmãos sabem que houve então aquele embate. Jesus perdoa os pecados desse homem, e houve aquele embate pelos mestres da lei, pelos fariseus, quem é ele para perdoar? E aí ele diz assim: quando vocês saberem que o Filho de Deus tem poder tanto para perdoar como para curar, então cura o paralítico e manda ele se levantar e levar o seu leito, e faz um grande milagre. E a honra e a glória dada ao nome dele. Mas destacando a atuação desses homens que levaram esse paralítico, eu gostaria de citar algumas coisas importantes para nós como igreja, como servos do Senhor, sobre unidade e missões. A primeira delas é que unidade e missões começa quando há compaixão por vidas. Aqueles homens ali que Mateus fala sobre ele, Marcos fala sobre esse texto também, mas Mateus também diz que eram alguns homens como Lucas. Marcos já vai dizer que eram 4, né? 4 amigos desse paralítico, 4 pessoas que se compadeceram dele, que olharam para ele e tiveram então compaixão. Unidade e missões começa assim, quando todos têm o mesmo sentimento. Paulo vai falar sobre isso várias vezes. Tenham vocês o mesmo modo de sentir, de pensar, de agir. Tenham o mesmo sentimento. Paulo diz isso aos Filipenses: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usou usurpação sendo igual a Deus, assumiu a forma de servo, sendo semelhante a nós, todo o tempo foi humilde, todo o tempo obedeceu a Deus, e Deus o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, ao qual se dobrará todo o joelho, tanto no céu, quanto na terra, e toda a língua professará que Jesus é o Senhor. Aleluia. Tenha o mesmo sentimento. Paulo vai falar isso nas suas cartas. Tenha o mesmo sentimento, que não haja essas altercações entre vocês, que não haja essas divergências, mas tenham o mesmo sentimento. O que Paulo está falando? Unidade. Tenha unidade de pensamento, propósito, unidade de propósito. E aonde que surge isso em missões? Quando 2 ou mais sentem a mesma compaixão por vidas, a mesma compaixão por outras pessoas. No caso desses amigos aqui, eles tiveram o mesmo sentimento de compaixão pelo amigo paralítico e tomaram uma decisão: levá-lo até a presença de Jesus. Essa compaixão, desse mesmo sentimento que devemos ter, é o sentimento que precisamos levar pessoas à presença de Jesus. A unidade de missões começa startando nessa compaixão, quando eu quero e você quer, porque nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Somos ali aqueles que mostram o caminho. Por quê? Porque estamos andando nele, porque temos um relacionamento com Jesus e podemos mostrar às pessoas como é estar diante de Jesus e ter também um relacionamento com Ele. Como é experimentar a bondade, a graça e a misericórdia dEle, assim como nós já experimentamos. Esse sentimento deve tomar conta de nós, deve nos nutrir e deve ser semelhante ao sentimento que o meu irmão também tem. Talvez aqui, pastor Paulo César, agora se a gente abrisse parênteses para mais de hora, a gente ia talvez discutir por que, então, que alguns têm e outros não têm. Por que a obra acontece, por que essa unidade acontece em missões e por que ela não acontece em determinados momentos.
talvez até nesse mesmo texto aqui a gente pudesse destacar a diferença entre união e unidade, né? Porque união vem da palavra latina unio, que significa ajuntamento, agrupamento. Eu vejo aqui nesse texto uma união de pessoas que vieram de todos os lugares ali e simplesmente estavam reunidas para ver e ouvir Jesus. Mas não havia entre elas uma definição de propósito naquele dia. Cada um queria para o seu próprio benefício ouvir alguma coisa, ou ver alguma coisa, fosse politicamente, de forma religiosa, eles queriam isso. Mas esses 4 amigos, como diz Marcos, ou simplesmente esses homens, como diz Lucas, tinham um propósito em comum: levar aquele homem até a presença de Jesus. Levá-lo até a presença de Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento, em unidade e missões. Levar alguém, levar pessoas à presença de Jesus. E quando esse sentimento toma conta de nós, de levar pessoas à presença de Jesus, é possível então que a gente consiga juntos perceber que o desafio não é mais só de um, mas o desafio se torna daqueles que se ajuntaram com esse propósito. E esses homens aqui, levando aquele paralítico, encontraram o seguinte desafio: uma grande multidão que cercava aquela casa que Lucas descreve aqui como uma casa parecida com uma casa romana, que tinha telhado e coisas parecidas, e ele detalha que tinha tanta gente que eles não conseguiam chegar até lá dentro para levar o homem. Com isso, então, eles encaram o primeiro desafio deles, a multidão. E quando eles veem a multidão, o desafio precisa gerar algo em nós. E aqui é que a unidade em missões salta de alegria. Porque diante de um desafio, existe uma decisão estratégica a ser tomada. Uma decisão estratégica. E quando esses homens se depararam com o desafio, seria fácil eles olharem e falar: a gente está até cheio de boa vontade, né? Eu topei vir, você topou vir, a gente quis fazer, mas não vai dar não. Vamos voltar para trás, porque a multidão está grande demais, a gente não tem como chegar lá, a gente vai se cansar demais, ele vai se cansar, vamos pensar nele, ele vai se cansar demais. Não fizeram isso. Não fizeram isso. Eles pararam diante do desafio e disseram: vamos tomar uma decisão estratégica. O que nós vamos fazer? Começaram ali a conversar entre eles e alguém teve a ideia fantástica: vamos subir no telhado. O outro: como é que é? Vamos subir no telhado. Só que quando a gente é movido pelo sentimento de compaixão, em unidade em missões, irmão, você acha que você está sendo doido, você encontra mais doido que você. É desse jeito. O outro falou: vamos subir no telhado. E achando que talvez o outro olhar e falar: não, muito difícil. O outro falou: isso! E a gente arranca as telhas. O que estava doido ficou mais doido. Isso mesmo, a gente arranca as telhas. E o outro virou e disse assim: é mesmo, né? Mas a gente desce ele, né? Do telhado a gente desce ele até lá embaixo. E aí o trem foi ficando assim. E a gente vai vendo que a unidade entre eles vai crescendo para realizar uma missão. Levar aquele homem. A missão deles era essa. E eles então tomam essa decisão, sobem no telhado, afastam as telhas, e aí o texto diz que começam a descer o homem até a presença de Jesus. No meio da casa. No meio de todo mundo. Na presença de Jesus. Mas aqui está uma grande questão. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar. Descer aquele homem do telhado exigiu uma habilidade muito grande. E eles então começaram a descer aquele homem, e isso demonstra que eles tinham harmonia entre eles. Isso demonstra que eles tinham o trabalho em equipe. Isso demonstra que eles tinham que ter confiança um no outro para fazer isso. Você imagina, não sei lá qual era o peso daquele homem, sei lá quanto que custaria para ele. Mas se não confiasse um no outro, rapaz, o fulano ali é magrinho demais, não vai conseguir segurar as cordas não. A gente vai começar a descer daqui, vai pender de lá. Não. Eles confiaram um no outro. E com certeza, no meio disso tudo aqui, surgiu alguém ali
sendo usado por Deus uma voz de comando. Dificilmente pessoas vão trabalhar em conjunto se não existir alguém dando comando. Alguém ali com certeza dizia: vai, para, opa, segura, vem para cá. E aí eles foram descendo, foram colocando aquele homem. E diz o texto que eles colocaram aquele homem ali. Harmonia, trabalho em equipe. Eles conseguiram fazer isso, confiança um no outro. Conseguiram fazer algo que foi gerado dentro deles, compaixão. Passaram pelo maior desafio, criaram uma estratégia missionária para chegar até lá. E executaram essa estratégia com habilidade, com carinho, com amor, mesmo sabendo das dificuldades. Talvez segurar pelas cordas tivesse exigindo deles o máximo que eles poderiam dar. Talvez suas mãos estivessem sendo queimadas por aquela corda escorregando, mas eles sabiam que a vida daquele que estava lá na ponta da corda dependia do esforço máximo deles. E eles desceram o homem até a presença de Jesus. Eu fico imaginando todos naquela casa pararam. Porque, irmãos, quando nos unimos para fazer missões, as pessoas param para ver Deus agindo. Aleluia. As pessoas param para ver o que Deus vai fazer. Quando nós simplesmente nos mobilizamos, nos unimos e começamos, as pessoas param. E a expectativa é: o que Deus vai fazer agora? O que Deus vai fazer? Ou não era mais com eles. O que eles fizeram que cabia a eles. Ter unidade para levar a pessoa até Jesus. A salvação, a cura, a libertação, o milagre agora vem do Senhor. Eles eram apenas facilitadores dessa obra. E Jesus fez aquilo que deveria fazer. É um quadro que nós olhamos, um todo orgânico trabalhando. O que é um todo orgânico? É partes do mesmo organismo. Cada um órgão desse organismo, cumprindo a sua função, cumprindo a sua tarefa, para a consecução de um objetivo maior. Cada um fez o que deveria fazer e chegaram até lá. Paulo nos chama assim: corpo de Cristo. Membros desse corpo, onde cada um tem uma função importante, onde cada um desempenha algo fabuloso. E aonde está a unidade nisso tudo? Fazer parte do mesmo corpo para cumprir o único objetivo do reino. Todos trabalhando juntos, com interdependência. Porque somos diferentes uns dos outros. Mas a graça é uma. O Deus é um só. O Espírito é um só. O poder é um só. O corpo é um só. Sobre nós está tudo isso. Pessoas que pensam diferentes, que agem diferente, mas têm a mesma graça do Senhor. A graça do Senhor. A unidade na diversidade. Ele dá a graça a todos nós. E cada um trabalha com autonomia. Cada um trabalha na sua área, na sua atuação, para cumprir o propósito de um ajudar o outro, como disse o pastor Elcimar ontem, com a finalidade de que o corpo seja, a igreja do Senhor seja amadurecida, qualificada, a igreja seja aperfeiçoada. Cada um fazendo isso, com interdependência. Mas observe, irmão, que eu disse interdependência. Eu não disse independência. Quando um órgão do organismo declara dependência, o nome disso é câncer. Eu disse interdependência. Dependência funcionou no passado. Dependência ou morte. Hoje, e principalmente com a unidade em missões,
é interdependência ou morte. Eu preciso de você. Você de mim. Nós de Cristo. E vamos juntos até o fim. Fazendo essa obra em unidade. Para que o mundo saiba que foi o Senhor quem me enviou, disse Jesus. Faz deles um comigo e eu um com eles. É interdependência. Sabe o que é isso, irmão? É nós. Junto e misturado. É nós junto e misturado. Para a glória do Senhor. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido tão bom conosco. Que privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá de levar pessoas até o Senhor. E levar o Senhor até pessoas. Levar o Teu Evangelho, levar a Tua Palavra. Levar, Senhor, a esperança onde a desesperança está reinando. Levar, Senhor, muitas vezes o recurso onde não existem mais recursos. São questões meramente nossas, humanas. Levar compaixão, levar, Senhor, o amor, levar o Evangelho, levar uma palavra, levar um abraço, levar o carinho. São questões que nós podemos fazer. E nos usa poderosamente para fazer aquilo que nós precisamos fazer em unidade. Unidade em missões. Para que o Senhor Deus nos use como facilitadores, para que o Teu Espírito encontre lugar para uma atuação poderosa através dessa unidade, através dessa obra que não foi designada para ser feita individualmente, porque unidade é uma característica daquilo que é indivisível. E nós somos um contigo, porque Tu fizeste assim. E o Senhor é um conosco, porque Tu fizeste assim. E em Ti nos transformou um com Deus. E nós queremos que seja e continue sendo assim, para que o mundo saiba que o Pai Te enviou, e que o Senhor enviou a nós, para darmos continuidade a essa obra que não é nossa, mas é Tua. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de Te servir, de Te adorar e de levar as pessoas até o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Obrigado, Valente.